que não pintar. Então isso vai, chega todos os dias às 7 tem um briefing que é uma reunião em todos os pilotos, revisa todo o cronograma do dia seguinte, ele avisa a hora de largada e assim sucessivamente. Assim é todo dia, todo dia. Quanto tempo de descanso dá para ter, de sono? Olha, eu diria que no Rally dos Sertões, não só a gente como a equipe, se tiver um tempo, descanse. Porque nunca sabe quando vai se ter tempo. Porque tem o tempo do estudo da planilha do dia seguinte. A própria adrenalina em si geralmente, do negócio demora a baixar. Antes das 10 da noite tem que dormir. Não tem jeito. Antes das 10 da noite, pelo menos o piloto tem que dormir. Para pelo menos estar acordando às 5, 5h15 para... Precisa 1h30 para tomar café, bom café. Boa alimentação. Boa alimentação, botar todo o equipamento e sair praticamente para a prova. Quando você vê a notícia no jornal, na televisão, o Rally dos Sertões, tu passa lá uma imagenzinha, o cara andando de moto e tal, tu vê. Mas como é detalhoso, né? Você contar todos os detalhes, não é uma simples brincadeirinha de pegar uma moto ali e andar, né? Tem toda uma logística por trás da competição. E a equipe é muito importante nisso, né? Eu diria que o próprio Paulo comentou quando é que eu e o Deni vamos voltar a montar a equipe. Eu tive o prazer de andar com o Deni já por 2 temporadas. Na verdade, nós fizemos em 2005 o Sul Brasileiro de Moto Velocidade, onde que a gente praticamente ganhou todas as categorias, 250, 450 e over, que a gente montou uma equipe junto. 2007, 2008 a gente fez o Brasileiro de Rally, ganhamos todas as especiais e todas as etapas. Também é um piloto que assim, eu tenho muito prazer de andar com ele pelo o tanto que ele anda, né? E realmente depois de 2008, que eu era para ter ido para os Sertões com ele, ele fez uma boa temporada nos Sertões também, tirou 2º na geral, entende? E acabei definindo para fazer uma equipe sozinho, até porque a ideia era um pouco diferente e eu optei por montar uma equipe sozinha. Essa equipe desse ano realmente é de botar inveja, como diz o outro, espetacular. As pessoas que foram comigo na verdade, eram para ser 4 pessoas, em cima da hora veio uma 5ª pessoa, que foi o Evandro. Hoje eu tenho o Sandro da GS, que é um cara que todas as equipes vêm tirar informação, um cara em termos de coordenada, de onde vai ser a largada, por que vai ser isso, mudança de rádio e coisa. Toda a estrutura é muito grande, muita frequência, muita mudança, saber lidar bem com o GPS, porque montar toda a estrutura que dê as informações para o GPS não é assim, tu tem que carregar no computador, descarregar, é uma pessoa muito importante. Esse ano incluiu o Jean, um mecânico, como meu mecânico, o Maninho Ficha também, que foi como assistente, e o McClure, que já tem acompanhado o campeonato meu, e o Evandro veio como motorista para somar nos últimos 2 meses. Realmente tinha uma equipe fantástica, uma equipe que provavelmente, não sei se eu vou conseguir, se eu acabar trocando, não sei se eu vou conseguir arrumar alguém igual. Da vez que o Deni esteve aqui nesta bancada, ele até, vamos dizer assim, colocou que o bom rendimento dele foi devido a tua lesão e que a equipe era para ser para os 2 e ele acabou sendo beneficiado porque a equipe trabalhou só para um daí. Ele até fez essa, tá lembrado? Ele fez essa alusão, disse assim, em virtude do Mafra não ter ido, a equipe ficou toda à minha disposição e foi um dos motivos que ele conseguiu um bom resultado. Uma parte dessa equipe, eu migrei de 2008, eu tenho uma característica não só de gostar de fazer a moto, gostar de montar a estrutura. Quem sabe pelo meu tempo, que eu tenho um pouco também a mais do que os outros, eu acabo sendo muito detalhista em montar a equipe. A equipe 2008 realmente foi tudo eu que montei sozinho, praticamente, eu e o Sandro montamos. E em cima da hora o jogo inverteu, eu tive que ficar em casa e acabei não indo. E o Deni foi beneficiado, e ele não só beneficiado, merecido, porque ele fazia parte da equipe, entendeu? E uma parte dessa equipe migrou de 2008. Realmente são 2 pessoas que vieram junto, foi o Sandro e o McClure. Foram as 2 pessoas que vieram, que são 2 pessoas chaves, que tranquilamente é o tipo da pessoa que tu entrega o que tu quiser na mão deles e tu sabe que o outro dia tu vais ter no certo momento, no certo horário, a tua comida, o que tu quiser, o que tu vai... Porque só se preocupa em estrada.
Paulo e Rodrigo, assim, o rally tem uma coisa importante. Tu acaba conhecendo as pessoas realmente que estão junto contigo, porque são 12 dias, 15 dias tão duros, e são pessoas que se doam muito. Porque não é fácil deixar a família, deixar o trabalho, deixar muitas coisas para ficar trabalhando. Não imagina o que eles fazem. Sabe o que tem que lavar a roupa do piloto? Mas não tem quem lava, tem que fazer. O outro fazer comida, o outro não sei o que, monta acampamento, desmonta acampamento, acaba de montar um pneu e o pneu daqui a pouco vem no briefing, não era aquele pneu, muda pneu novamente. Entende? São pessoas que se doam. E quando tu percebe isso, realmente, fazer aquilo que tu gosta e ainda com amigos, é mais prazeroso ainda. Não, eles não seguem, eu estava pensando, falando sobre o negócio da equipe, né? Porque, se eu estiver errado, me corrija. A equipe vai, aí você vai para a prova, eles pegam um deslocamento por asfalto, provavelmente, para ir já para a próxima cidade. Já estão te esperando lá, né? Faz esse deslocamento. E deve ter todo o estoque de peça, tem que estar lá, só que aquela história, eles não estão contigo na estrada, mas sabe que chegando lá já vão estar lá para te receber. Como é que foi? Tudo certo? Tranquilo? Na verdade, é como você mesmo diz, eles não estão comigo ao meu lado, mas ao mesmo tempo eu sei que eu posso contar com eles. Até porque todos os veículos, eu tenho por praxe, nós temos um rádio de alta potência, onde que a Organização dos Sertões ela tem umas características muito importantes. Ela usa um avião Pelicano como base retransmissora. Então, na verdade, nós temos 3 aviões, um avião e 2 helicópteros sempre por cima da gente. Então, quero que dê um exemplo seguinte: qualquer coisa que aconteça comigo, eu com um rádio meu, tá? Eu aciono o Pelicano aciona a minha equipe dizendo em que quilometragem está e o que aconteceu comigo. E ao mesmo tempo, o Pelicano, que é o avião de retransmissão, ele busca o helicóptero se caso necessário um resgate rápido. Que no máximo em 10 minutos eu tenho um helicóptero e um médico do meu lado. Então a própria equipe, ela acompanha essa comunicação, porque são 5 frequências que nós temos. Nós temos uma frequência organização, que só a organização usa para comunicar entre piloto e outras pessoas, uma comunicação entre os pilotos, que daí utilizam os carros, porque nós não temos condições de ter um rádio e ficar falando na moto, mas uma comunicação entre os carros e os caminhões, e mais 3 faixas entre os apoios. São 5 faixas pré-determinadas no rádio que ficam comunicando. Então, o apoio indiretamente, ele não está do meu lado. Mas, psicologicamente, eu sei que... Te dá uma guarida, né? Te dá uma tranquilidade, né? Que eu sei que alguma coisa que pode acontecer comigo, em 10 minutos eu tenho um helicóptero do meu lado, à prontidão. Por isso que, nas inscrições da gente, o Rally dos Sertões, que é a Dunas Race, ela é muito criteriosa nos coisas. Eu tenho que ter um seguro de vida ou um plano de saúde com resgate aéreo. Eu tenho que ter uma série de determinações para que me dê, claro, se eu usar o helicóptero, com certeza o helicóptero vai comprar da minha companhia de seguro ou vice-versa, sei lá de quem, mas pelo menos eu estou segurado que eu vou ter esse resgate. Não entra nenhum piloto que não tenha um plano de saúde sem resgate aéreo, porque eles sabem que se eles tirar dali o helicóptero, o TI vai botar no hospital que tem condições mais perto possível. Já é um regulamento da prova. Sem contar que é uma prova perigosa, que não é qualquer um que pode chegar lá, deve ter várias, digamos assim, condições para a pessoa para participar, como ela ser federada, ou ter participado de provas anteriores do circuito nacional, uma coisa assim, né? Vários testes de médico, uma aprovação do médico, uma condição física, fazem toda a vistoria da moto, a moto tem que estar numa condição dentro que eles entendem que ela é, o cara não pode pegar uma moto de rua e dizer eu vou fazer o Rally dos Sertões, não passa na vistoria, então basicamente esses 3, 4 dias que antecedem a largada, ou o prólogo, que é a largada, ele fica basicamente um dia só passando por uma checagem de vistoria. Vistoria de condução da moto, vistoria de condução de documental, vistorias de... E assim vai, são uma folha com vários cheques, onde você vai passando para a próxima. Você tem esse carimbo, você vai passando para o próximo carimbo. Vai tendo esse carimbo, próxima etapa. O Dakar é bem assim, o Dakar também. O Dakar você tem 1 a 2 dias só de vistorias.
Se você não sabe lidar com o GPS no Dakar, você tem que fazer um curso de GPS. Você acabou de fazer o curso de GPS, você ganha um carimbo. Aí você vai para a próxima etapa. Não dá para fazer a vistoria de checagem de decibéis da descarga se você não passou na anterior. Então são umas coisas assim, muita pessoa acha, não, vai ali, embarca na moto. Não. Vistoriar de capacete, ver a condição do capacete, ver o ano do capacete, ver se ele está homologado, e tudo, e uma série de coisas. Nós estamos falando de duas provas aqui, Sertões e Dakar. Existem outras provas desse nível, a nível mundial? Existe um rally no Marrocos e existem algumas provas na Europa que são praticamente em níveis parecidos, mas não de cross-country, não de planilha. Até eu fui convidado para fazer uma prova em novembro, que seria o Baja Portugal, entende? É uma característica bastante da minha prova. Eu sou rápido em trecho, muito rápido, né? Eu não gosto de trecho travado, eu gosto de trecho rápido e também sem planilha, que a gente chama o Baja, né? Existe esse convite, o pessoal da Husqvarna BMW me convidou para fazer essa prova em Portugal. A gente está vendo aí no decorrer de 2 meses para ver se existe essa possibilidade de andar lá por eles lá. E o que eu vejo, assim, está falando dos detalhes, assim, como a prova do Rally dos Sertões, por ser um rally nacional, mas a condição de organização e estrutura que o pessoal teve para fazer uma prova, assim, de renome internacional. Realmente o Marcos, que é o detentor do direito, o Moraes, é uma pessoa que realmente tem que dar os parabéns. Não é fácil fazer uma prova dessa de 5.000 quilômetros, passando por todas as cidades e conseguindo fechar os trechos. Imagina que você vai fechar um trecho de estrada o dia inteiro daqui a Urubici ou daqui a Lages. Pessoal, um cidadão dentro daquela fazenda inventa de querer sair, ele quer sair. Só que realmente lá nos Sertões tem essa característica, o povo aguarda essa prova o ano inteiro. Então, realmente, eles têm esse respeito todo pela passagem, pela não passagem, deixar esse... Porque é muito difícil. A gente está tentando, a começo do ano, a própria diretoria da CBM conversou com a gente para fazer uma prova aqui de 150 km, e só é impossível fechar 150 km de trilha aqui. Com segurança garantida. Com segurança garantida. Então, porque é o seguinte, tem que ter segurança. Você tem que estar vindo a 140 ou 150 numa curva e tem que saber que não vem nada contra. Mas pode vir uma vaca, um boi, um jegue, alguma coisa assim, mas até aí normal pra gente. Mas eu digo, vir um carro contra é diferente, entendeu? Então, essa segurança que o Marcos da Dunas, ele nos dá muito grande, o resgate, a estrutura, é uma pessoa que, olha, idealizou essa prova, o próprio pessoal que vem da Europa para cá andar, eles assim impressionam pela estrutura da prova e a coisa, porque uma coisa é tu fazer uma prova dentro do deserto que tu vai dizer o seguinte, rota 30 km, 120 graus e vai reto. Mas tu sabe que não vai ter nada dentro de uma duna. Que vilarejo, que carro vai vir contra dentro de uma duna? Não tem. Entende? Até mais num deserto lá como Dakar, ou o próprio Atacama, no Chile, não vai ter ninguém. E é diferente da nossa região. Nossa região é muito diversa. Você falou aqui do Sandro, lá da GS, né? E eu queria perguntar um pouquinho, o pessoal da Mega Motos está envolvido também. Você falava do nome das equipes aí e principais montadoras, Husqvarna, BMW. Quando se fala em moto, a gente pensa em Yamaha, a gente pensa Honda, né? Quem sabe? Mas aí está falando... Eu também queria saber dessa questão... A gente vê uma Fórmula 1, uma corrida de automobilística e tudo mais, serve principalmente para testar peças, equipamentos... Para moto de rua. Para carros, né, comerciais que rodam por aí. Nos Sertões, tem essa questão também das montadoras estar testando peças ou coisa do gênero, para depois... Por exemplo, o Sandro é um cara que está dentro de uma loja de moto e está vendendo com conhecimento de causa o que ele tem lá dentro. Assim, hoje a equipe ficou como GS Motos até pela logística. O Sandro foi uma pessoa que desde o começo do ano me apoiou em toda a logística, que a gente imagina quando vai fazer uma viagem, toda a parte de hotel, toda a parte de inscrição, toda a parte de importar peça, porque na verdade tem muitas coisas nas motos que tem que importar. Então ele faz essa logística para mim, onde o nome a gente acertou que seria a equipe GS Motos, entendeu? Ele realmente é uma loja de multimarcas de peças de moto.
A Mega Motos realmente, ela me dá um apoio, pequeno, mas nos dá um apoio. Agora, partindo de fábrica, infelizmente a situação no Brasil é um pouquinho delicada. Te digo por quê. A fábrica está focada em vender moto street, rua. Imagina que ela deve produzir, sei lá, 200, não faço ideia, 1 milhão de motos. Enquanto que essa moto importada, essa moto de trilha ou coisa, ela deve importar 1000. Ela não está dando bola para essa moto. Ela não quer saber. Tanto que essa moto que a gente é feita no Japão. E a Honda não tem o mínimo de interesse que nós andamos... Em gastar e investir dinheiro em cima de moto para rally? Nenhum. Mas não tem uma peça que vai nessa moto que vai ser uma peça melhor para aquela que vai andar na rua? Eles até podem pensar dessa forma lá no Japão, mas aqui o negócio é vender moto de rua. Eles não têm... Tanto que esse ano não teve mais piloto andando de Yamaha no Brasil. Acabou, todos os pilotos que tinham de Yamaha, que era 2 pilotos que tinham de Yamaha, saíram. Honda ainda existe bastante pela tradição de ser uma moto que aguenta bastante, mas assim, a fábrica não dá sequer um parafuso de apoio algum para a gente, nada, nenhuma logística. Até nós já havíamos comentado que Honda devia ter umas 20 ou 30 Hondas, que eles podiam ter pelo menos um caminhão com logística de peça, mesmo se tivesse comprado. Não, nada. Então, é triste muitas vezes pensar assim, que o peso da coisa tem que sobrar em cima de uma revenda, que acaba nos ajudando, sem dúvida, tá? Mas nas condições que ela pode também, não... Muito bem. São 9h47, vou chamar o intervalo comercial aqui no programa. Nós temos algumas fotos, nós vamos mostrar no próximo bloco, né? Umas imagens aí que foram registradas lá no Rally dos Sertões. Daqui a pouco vamos falar um pouco do Brusque Futebol Clube. São 9h48, a gente volta após o intervalo. Liquidação total, Calçados Lemos no mês de agosto. Botas a partir de R$ 49,90. Botas em couro a R$ 89,90. Tênis e sapatênis a partir de R$ 39,90. Liquidação total da Calçados Lemos. Não perca! Atenção! Começou a liquidação que você estava esperando. Liquida Moda Inverno Havan. Tudo com 20% de desconto. O que já era barato, ficou ainda mais barato. Só esta semana, moda masculina, feminina e infantil em liquidação total. Tudo com 20% de desconto. Você não pode deixar o seu pai sem presente. E ainda, todos os departamentos em 10 vezes sem entrada e sem juros na grande promoção Minha Loja Minha Vida. Havan, seu pai merece. Existem outras maneiras de avançar o sinal, realizar ultrapassagens perigosas e brincar de cavalo de pau. Seja prudente ao dirigir. A Prefeitura está investindo na melhoria das ruas e avenidas, sinalização, ciclofaixas, implantação da guarda de trânsito, promovendo ações educativas e, em breve, a implantação de faixas elevadas. Mas você, cidadão, também precisa contribuir, ser consciente e respeitar a vida. Vamos juntos dar uma mãozinha para a paz no trânsito? Prefeitura de Brusque. Santa Catarina está investindo no aumento de seu efetivo. Mais 465 policiais militares já estão nas ruas combatendo o crime. Outros 465 policiais estão sendo capacitados e em breve também estarão auxiliando a população. E com a aquisição de novos equipamentos e viaturas, Santa Catarina ganha mais segurança e você mais proteção. Quando precisar da polícia, ligue 190. Governo de Santa Catarina. Tenha sua empresa em boas mãos. Sacolas em papel personalizadas é com as Sacolas Mercúrio. Desenvolvemos modelos sob medida para a sua necessidade. Ligue e peça seu orçamento. Sacolas Mercúrio, telefone 3351-4660. São 21h50, a TV Esportes ao vivo nesta segunda-feira aqui pela TVB. Estamos recebendo hoje o Aristides Mafra Júnior, que participou, ficou na segunda colocação na categoria Over no Rally Internacional dos Sertões.
E nós temos algumas fotos, vamos mostrar um pouco dessas imagens, falar um pouco dessas imagens aí, ô Mafra. A gente pode comentar, vamos colocar essas imagens aí para a gente falar, até tem umas imagens, aliás, fotos muito bonitas. Não sei se dá para poder identificar onde é que é cada foto. Vamos fazer uma por uma, por favor, ô Juliano? Não sei se consegue se identificar mais ou menos pelo piso, né? Onde é que foi cada foto aí? Esse dia aí eu consigo identificar bem, porque foi um dia, trecho muito alto, foi logo no terceiro dia. A minha pala do capacete, ela arrancou fora. Foi embora? Foi embora, ela deu muita pressão e acabou... arrebentou um clipe lateral e acabou forçando o capacete para trás. Eu tive que arrancar o resto da pala. Isso é uma largada no prólogo. Na verdade, isso pode ver que tem o palco atrás, foi em Goiânia mesmo. O prólogo, para explicar, é uma prova de circuito fechado no começo do rally, né? Isso, é um dia antes do primeiro dia, que faz a pré-largada, a posição de largada dos outros dias, na verdade. Isso aí realmente tá aí quando tá todo mundo inteiro aí. Isso aí deve ser provavelmente o segundo ou terceiro dia já, tá? É quando a gente chega em cada cidade. Então, quando tu chega ali, realmente... Vai dar com o pórtico ali? O pórtico, tu recebe a tua cartela de chegada, com teus horários todos, e já pega a planilha do dia seguinte, e vai... Geralmente, do pórtico é ao lado de tipo um CTG, tipo uma FENARREC, um parque de eventos. Um parque de eventos. Porteira aberta. Aí, realmente, dentro de uma especial, né? Estava fazendo a especial, provavelmente já estava conferindo uma referência, pode ver que eu já estou de lado, conferindo provavelmente na planilha dizendo à esquerda alguma coisa após a porteira, alguma coisa assim. Interessante. Pode passar aí, Juliano? Essa aí eu lembro porque teve um dia que a organização me pediu para usar uma câmera, uma GoPro. Tem uma câmera no capacete. Eu não havia usado ela ainda e realmente depois eu disse que é muito ruim usar uma GoPro por causa que aquele pequeno ponto ali em cima, ela te dá uma pressão de vento muito grande em alta velocidade. Não é nada aerodinâmico, digamos assim, né? Ela realmente faz uma diferença muito grande. Tanto que, se observar... O menor que seja. Aqui não dá para observar, as nossas palas, a aba do capacete, ela tem que ser recortada para dar maior vazão do vento para baixo. Não pode ser uma pala normal, porque senão a pressão sobre o pescoço, ela acaba sendo muito grande até no final do dia. Então, o vento ele tem que passar e ele tem que sair por cima. Então ele tem que, muitas vezes tu começa a testar o teu equipamento, se tu sente que no final do dia essa pressão se torna muito grande, tu abre mais as palas, recorta as palas para com que... Vou fazer uma pergunta, então também pode-se dizer que o desenho do teu... Tá certo que é para proteger o GPS, né? Mas o desenho também curvo ali em cima do farol também pode ter essa função? Sim, principalmente porque tu tens a parte aerodinâmica. Aqui de cima dá para ver bem... Dá para ver, logo após o braço tem um quadradinho, é o GPS. Isso. Aquele cinza menor, na verdade, é um ICO, é um odômetro, ele tem 8 funções, ele tem relógio, tem odômetro, tem parcial, tem velocidade máxima, todo. O quadrado branco ali é o roadbook, que é a planilha que gira. É como se fosse um rolinho, né? Rolinho, E em cima tem um ICO que a gente chama o ICO principal, que é o odômetro principal. Em cima, bem em cima na beirada, né? Geralmente, no braço esquerdo, eu tenho praticamente, no guidão do lado esquerdo, eu tenho 8 funções. Na verdade, são 8 botões diferenciados. Para cada ICO tem 3 botões. Eu tenho mais um acionador, uma buzina e mais a embreagem. O ICO, geralmente, de cada 3 botões, ele se multiplica em mais 3 funções. Então, tu imagina, tem que andar, trocar marcha, botão, isso tudo é automático. Eu estou pensando em Fórmula 1, aqueles volantes com 80 botões que tem, né? Aí atravessando um banhado. Isso, um rio, tem muito rio para atravessar e às vezes a gente tem que cuidar porque muitos rios tu pode comprometer, ele pode absorver a água e tu fica. Então, geralmente, um cuidado extremo são os rios. A lavação normal, que chegando, fazia normalmente a lavação diária, para depois fazer desmontar e ver o que tem que desgastar. Queria comentar um pouco dessa parte aí que seria uma ação social, graças a alguns empresários brusquenses, algumas pessoas, amigos nossos que têm confecção, a gente chegou a levar 4.000 peças de roupas para lá, onde que a gente todo dia deixava para uma creche, deixava para uns pobres, a caminhonete também levava alguma coisa, e aconteceu que distribuímos quase 4.000 peças de roupas para as crianças. Nesses vilarejos que vocês, passavam. Que a gente vilareja também nas cidades, porque a cidade